Fala galera, vamos conversar aqui então sobre o mini dólar para o dia de amanhã, dia 23 de dezembro de 2024. Vamos ter negociação amanhã, segunda-feira, aí depois só no dia 26, quinta, 27, sexta, 30, segunda, aí depois só dia 2, quinta, e dia 3, sexta, dia 6 de janeiro de 2025. Volta tudo normal em sequência, né? Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vê aqui, o que eu vejo aqui pelo menos, foi essa primeira tentativa de pullback aqui. Na verdade, houve antes aqui, né? Na média de 21, depois subiu. Mais um outro na média de nessa verde aqui que é a de 9. E aí, mais um novo pullback forte, com um gap inclusive, tanto quanto relevante. Na média de 21, a possibilidade de indicar um pullback na média de 50. Creio que pelo cenário macroeconômico a de 200 vai ficar para trás mesmo. Mas essa correção aqui na média de 21, possivelmente na de 50, seria algo saudável, até mesmo para o mercado brasileiro, né? Mas algo me faz crer que talvez, isso é uma mera opinião inclusive, algo me faz crer que talvez isso fique nesse ritmo até o carnaval e depois o brasileiro acorda e aí só por Deus aí, né? Vamos dizer assim, aí eles vão ver o estrago que vai estar, e talvez o dólar até tenha avançado mais, não sei, só um palpite meu, beleza? Mas eu vou deixar aqui já desde já esse canal de alta, porque ele está assim respeitando esse canal de alta, tá? Ele está dentro, ele está, eu não, deixa eu ver se dá para desenhar uma média aqui, uma linha central da assim, por ela pontilhada, né? Então está um pouquinho abaixo, mas ele está ali sim, respeitando essa LTA, né? Até porque ele está no canal, perfeito. Mas a gente tinha aqui antes uma possibilidade de pullback, considerando essa última alta, esse fundo, e ele novamente subiu. Então a gente pode desconsiderar essa configuração e considerar essa nova outra aqui para leituras de pullback e pontos. Espera aí, só um pouquinho. Aí. Então, lá em cima, tá? Considerando isso, ele já corrigiu em... me perdoe em tal contrário, deixa eu inverter aqui. Só um segundo, por gentileza. Perfeito. Então, ele já corrigiu 38, lógico, 50 e chegou muito próximo de 61, indicando que talvez ali seja mais um ponto a ser cumprido para a média de 21 ou antes da de 50, né? E aí, caso venha a se fortalecer nessa baixa, vamos ter aí a 7640 em 5981, mais ou menos. A partir daí, aqui só com a ação do Banco Central, na minha visão, né, que já está ocorrendo. Brevemente até tinha colocado projeções de Fibonacci para esta alta aqui, caso ele venha a romper. Eu vou deixar ele aqui por via das dúvidas, mas creio que não acontecerá tão cedo, né? Até porque a gente está falando aí de 200 pontos para subir, lógico que pode acontecer conforme a gente vem notado, mas extrapolar e subir para 38.2 da projeção fica em 300, 400 pontos e aí realmente já não existe tanto mercado para isso, no sentido que não haverá liquidez suficiente. Mas a gente pode considerar que aqui houve a limpeza desse topo prévio lá de setembro de 2022 que a gente conversou antes, e
querendo ou não, ainda existe topos anteriores ainda, que pode ser que ele venha a querer corrigir. Eu vou deixar nessa dimensão, mas que é muito improvável tão cedo, porque, novamente, estamos falando de 300 pontos aí. Mas Brasil é Brasil, nunca se sabe, e é isso. Mas vamos deixar lá para o futuro, perfeito? Tá. Caso venha para baixo, então ele vai ter esse próprio fundo aqui, né, para estar liquidando. E posterior a isso, vamos ter aqui embaixo, que eu havia marcado em estudos anteriores, mas creio também que não acontecerá tão cedo, novamente, dado o cenário macroeconômico, tá bom? Só colorir eles aqui antes de seguirmos. Maravilha. Vamos olhar para 4 horas. Aqui a gente vai. Aqui ele deu início à correção do Fair Value Gap, né? Nessa altura aqui. Né? Seria aqui, então ele realmente corrigiu esse pedacinho um pouco, mas ainda não cumpriu tudo. Então creio que essa área aqui ainda fique à vista, vamos dizer assim, à mercê de querer ser corrigido ainda. E deixa eu colorir. Show. Aqui é a mesma região, Fair Value Gap, que também pode ser que se estenda nesse pedaço aqui, tá? Mas seria a região daquele fundo anterior que eu comentei. E no mais não existe muito mais região, até porque sexta, ele ficou num quadrado aqui, ó, tá? Mas eu vou marcar ele em 2 horas, que ou 1 hora que fica mais visível. A gente pode considerar também, só tornar ele visível em outros time frames também. Para 2 horas, é quase o mesmo cenário de 4 horas, tá? Eu acho que grandes diferenças a gente vai notar só de 1 hora aí. Que aí vem o que eu acabei de falar, que seria o dia de sexta-feira, que, puxa vida, ficou numa caixa. A melhor possibilidade de trade era a hora que batesse embaixo, você comprava, ou a hora que batesse em cima, batesse embaixo você comprava, batesse em cima você vendia. E assim você seguia o jogo fazendo vários gains. Na minha opinião, se ele romper para cima, logicamente ele vai sair dessa caixa e ele vai ganhar força para cima, na mesma maneira para baixo. Então ele gerou uma grande dúvida para o mercado nesse sentido. Antes só de continuarmos, vamos dar uma analisada aqui nas médias de 4 horas e 2 horas. Então a gente tinha no diário um pullback aqui na média de 21, de 2 horas, de 4 horas ele fez um pullback na de 50, então a de 200 se torna mais plausível, apesar de já ter retomado uma correção para cima, né? Então fez uma correção para baixo e correção para cima. Tranquilo? E no gráfico de 2 horas aqui também a gente consegue observar essa correção. Mas como ele ficou lateral, ele gerou muita dúvida. O que a gente pode tomar como caminho, vamos dizer assim, seria o próprio MACD, que ele cruzou para baixo efetivamente. Tá? No entanto, essa última barra aqui indica uma perda de força, tá? Da possibilidade de retomar a subida, que é o que indica esse último candle do dia de sexta. Tá? Mas ele realmente fez esse pullback bonito na média de 50. Por isso que eu acho que a caixa que a gente desenhou aqui tem grande relevância para segunda-feira. Né? Pode ser que realmente ele fique num zigue-zague o dia inteiro, nesse ponto aqui, para cima e para baixo, para cima e para baixo o dia inteiro. Como pode ser que ele já venha rompendo em um primeiro momento,
ou para cima ou para baixo. E aí aqui para 1 hora a gente vai ter a média de 200 como um possível alvo, uma âncora que vai segurar. E para cima ele vai querer buscar essa média de 21. Tanto é que, se a gente está falando do time frame de 2 horas lá, que ele já diminuiu a força que segundo o MACD, em 1 hora a gente consegue observar isso melhor nessa subida, nessa retomada. Então se ele cruzar aqui, ele pode ser que venha aqui a testar o topo da caixa, se bem que 17 pontos para testar um topo de caixa, às vezes é um gap de abertura só, né? Então, creio mais num rompimento e quem sabe liquidar essa região dessa caixa aqui. E aí o Banco Central mais uma vez entra em ação e leva tudo para baixo, né? E segurar aí os ânimos até o carnaval. Tá, mas se a gente for considerar isso, ele vai ter essa LTB aqui para respeitar. Tá, beleza? Para romper, aliás, perdão. E mais aquela vermelha que a gente vê aqui de cima, tá? Se a gente olhar uns 15 minutos, realmente ele ficou lateral, conforme comentei. Só no final do dia, a partir das 3 horas, deu uma guinada boa de 50 pontos aí. Tá, você vê que teve um candle aí de 50 pontos nos próprios 15 minutos. Então foi uma correção do próprio candle, né? Isso gera muita incerteza, né? Então, mas a gente consegue ver aqui ó, a média de 9 já atravessando a de 15 e somando com os discursos dos outros time frames, realmente representando uma subida. Até porque o próprio MACD aqui, ó, né? Tá bom? Até porque se a gente observar outro parâmetro muito interessante do MACD, seria esse aqui, ó. Fundos ascendentes e topos ascendentes no próprio MACD. Show de bola, tá? Porque isso vai indicar realmente uma subida. Ele tá devagar dado o cenário, mas ele tá indicando isso, além de ter cruzado a própria média aqui no MACD. Então, vai continuar, creio eu, que vai buscar essa região aqui. Não tome isso como verdade, mas existe a possibilidade. Até mesmo porque ele não fechou o gap de quinta-feira, tá? Isso aqui é um detalhe interessante para a gente observar. Deixa eu trocar de cor. Então ele ficou devendo o fechamento desse gap. Ele até cumpriu a mínima aqui, mas não o gap, tá? O que realmente reforça a ideia dele vir buscar essa caixa. Tranquilo? E aqui na média de 50 ele já buscou. Então a próxima de 200 está aqui. E para ele 31 para subir mais outros 30 também é muito fácil para um ativo que está andando um monte até mesmo em dezembro. Beleza? Então de 5 a gente tem essa visão e não vai mudar muita coisa, tá? De 2 também. Show de bola? Beleza? Então bons trades amanhã e vamos para cima.